Você já viu um apagão coletivo? Não aquele de luz. Esse a gente já tá acostumado. Tô falando de um apagão de gente. Uma cidade inteira que de repente desliga. Crianças caem no meio da aula. Adultos tombam em pé. Motoristas param o carro no meio da rua e apagam como se alguém tivesse puxado o fio da tomada. E tudo isso no mesmo minuto, como se fosse combinado. E talvez tenha sido. Bem-vindo a Kalashi, no Cazaquistão, uma vila de nome inofensivo, mas com uma peculiaridade um pouco biológica demais para ser confortável. Os moradores dessa cidade caem no sono do nada por dias. Isso mesmo, dias. Você acorda e descobre que perdeu o aniversário do filho, o enterro da tia e 2 reuniões de condomínio. O cérebro simplesmente desliga. E quando volta confuso, com lapsos de memória, dores de cabeça, náusea e, às vezes, uma sensação incômoda de déjà vu. Isso começou por volta de 2010, mas ninguém liga para uma vila remota no meio do nada, até que o nada começa a aparecer uma experiência de laboratório. Primeiro disseram que era narcolepsia. Depois, que era histeria coletiva, essa desculpa mágica que os governos usam quando não sabem ou não querem explicar nada. Só que aí, um cachorro desmaiou e ficou difícil culpar a histeria. A coisa toda ficou tão absurda que começaram a fazer mapas do sono da cidade. Cientistas russos, ucranianos, europeus, todos deram um pulinho lá, cheiraram o ar, tiraram foto do chão e fizeram cara de interessante, antes de voltar para seus países e não dizer absolutamente nada de útil. Enquanto isso, o povo de Kalat começou a viver com medo de dormir e acordar 3 dias depois com outro presidente no poder. Ou sem presidente nenhum. E como toda história bizarra demais para ser só acidente, começa a surgir o suspeitômetro. Um vilarejo fantasma soviético logo ao lado. Uma mina de urânio desativada. Supostamente. Uma planta industrial que talvez tenha vazado um pouco de gás. Nada demais. Só o tipo de coisa que o governo prefere deixar enterrado. Ou adormecido. Digamos, a ironia. Kalachi virou quase um experimento de observação em tempo real sobre o que acontece com uma comunidade que não consegue mais confiar na própria consciência. Você começa a se perguntar se está acordado mesmo, ou se tudo aquilo faz parte do delírio. E aí, aí você dorme, sem querer. Mas claro, se fosse só isso, seria só mais uma curiosidade mórbida. O problema é que Kalat talvez não seja um caso isolado. E nesse vídeo, a gente começa a levantar as camadas. Tipo uma cebola radioativa. Até chegar no que ninguém quer admitir. Tem gente testando limites biológicos. E eles não pediram sua permissão. Porque nunca pedem. Vamos continuar? Ou você vai fingir que não ficou com um pouco de sono também? Sabe o que acontece quando uma cidade inteira desliga sem aviso? Além do apocalipse do correio e de leite derramado em geladeiras esquecidas, surge um outro tipo de pânico, o existencial. Em Kalash, as pessoas começaram a andar com medo do próprio corpo. Crianças passaram a dormir com capacete, literalmente, e não é metáfora. Teve caso de adolescente que apagou em pé e caiu em cima de uma panela. Não morreu, mas o susto foi digno de um filme de terror russo
que é um gênero à parte. E claro, nesse momento em que tudo começa a parecer demais para ser apenas aleatório, entra o espetáculo geopolítico. Porque o sono, esse instinto animal que supostamente serve para descansar o corpo, começa a parecer uma arma. E como tudo que pode ser arma, começa a virar experimento. A mina de urânio desativada a poucos quilômetros dali, chamada Krasnogorsk, só para deixar mais charmosa a desgraça, funcionou durante o auge soviético e foi abruptamente abandonada. As autoridades disseram que não havia riscos de radiação, mas também disseram que Chernobyl era um pequeno incidente. Você entendeu o padrão. O vento, aquele sussurro imparcial da natureza, seguia levando resíduos invisíveis para Kalati, onde ninguém foi avisado de nada. Porque a parte favorita de qualquer história estatal é o "nós não sabíamos de nada". Só que quando começam a aparecer medições anômalas de gás radônio no solo, e a população começa a relatar alucinações durante os apagões, como se estivessem conscientes, mas presos dentro do próprio corpo, a coisa ganha um outro tom, um tom clínico, de laboratório. Porque um povo com o sistema nervoso comprometido, vivendo em transe, é mais útil para teste do que para denúncia. Alguns cientistas mais corajosos, ou só cansados demais para se importar, levantaram a hipótese de que poderia se tratar de uma exposição constante a hidrocarbonetos ou metais pesados que afetam os neurotransmissores. Mas o que parece realmente curioso é a demora em descobrir qualquer causa concreta. Porque olha só que poético. Kalati foi estudada por quase uma década e ninguém conseguiu dar um nome definitivo para o que estava acontecendo. Só apelidos, tipo Síndrome do Sono Misterioso. Que fofo, né? Enquanto isso, as crianças cresciam acostumadas a serem filmadas enquanto dormiam por 48 horas seguidas. Algumas famílias começaram a se mudar, mas outras decidiram ficar. A cidade, aos poucos, virou um microcosmo da resignação. Uma vila onde a população começou a aceitar que viver ali era basicamente um sorteio de apagões. Um experimento silencioso onde o prêmio era acordar. E o castigo? Também. O governo disse que ia evacuar, mas só algumas casas e só os mais vulneráveis. Uma forma educada de dizer: vamos testar neles antes de mudar o protocolo. Porque se tem uma coisa que a história prova com constância desconfortável, é que os frágeis são sempre os primeiros voluntários involuntários. E aí, no meio de tudo isso, o mundo seguia. Porque Kalati não era notícia. Era só uma aberração geográfica, um glitch humano. Um lembrete incômodo de que ainda existem zonas cinzentas onde o tempo, o corpo e o governo conspiram para ver quanto você aguenta antes de quebrar. Mas calma, a gente só tá começando a fechar os olhos. Segue, se der tempo. Imagine que você tá deitado, pronto para tirar um cochilo, e em vez do barulho relaxante do ventilador ou do ronco do cachorro do vizinho, o que acompanha o seu sono é o som de um detector de batimentos cardíacos e um drone que passa devagar pela sua janela. Bem-vindo ao novo normal em Kalati, onde dormir deixou de ser um direito biológico e virou uma variável monitorada. Sim, o que já era estranho ficou ainda mais cinematográfico. Depois que os casos começaram a pipocar nos noticiários internacionais,
mas sempre no finalzinho do telejornal, como se fosse uma piada bizarra e não um colapso neurológico coletivo. Pesquisadores russos, cazaques e até norte-americanos começaram a aparecer por lá com aparelhos, pranchetas e aquela cara de quem está fingindo que não sabe de nada, enquanto coleta absolutamente tudo. Não eram mais só médicos. Eram agentes, técnicos, engenheiros nucleares aposentados e até sociólogos. Porque, aparentemente, alguém decidiu que seria divertido medir o comportamento humano enquanto ele desliga. E ninguém achou estranho que de uma hora para outra começassem a instalar câmeras, sensores ambientais e sistemas de áudio em várias casas da vila? Claro que não. Afinal, eles diziam que era para garantir a segurança. E o mais irônico, algumas famílias agradeceram, porque quando você vive em um lugar onde seu filho pode cair no sono, no meio de uma travessia de rua, qualquer coisa que prometa monitoramento soa como ajuda. Mas o que parece cuidado pode facilmente virar vigilância. E o que parece vigilância, em Kalatch, parecia uma prancheta cheia de testes ocultos. Teve um caso documentado em que uma mulher acordou no hospital após 2 dias dormindo e descobriu que, enquanto estava inconsciente, teve alterações cerebrais medidas em tempo real por uma equipe que não falava a língua dela. E ninguém, absolutamente ninguém, explicou por que estavam ali. O nível de bizarrice cresceu quando os dados coletados. E aqui é onde a coisa começa a feder mais do que urânio molhado. Começaram a aparecer em simpósios científicos da Europa e dos Gerichtsstelle, mas com os nomes dos pacientes apagados. Padrão. E os relatórios descreviam comportamentos neurológicos de resposta automatizada em populações isoladas. Isso não é medicina. Isso é teste de sistema. Aos poucos, Kalatch se tornou um tipo de Big Brother distópico, onde ninguém vota, ninguém ganha e todos perdem, mas em câmera lenta e em silêncio. E o pior, parte da população começou a agir como se estivesse tudo bem. Crianças começaram a relatar sonhos idênticos. Adultos passaram a aceitar as quedas de consciência como parte do cotidiano, como quem aceita o trânsito ou o preço da gasolina. Normalizou-se o apagão. E a questão que ninguém ousa dizer em voz alta: e se era esse o objetivo? Transformar uma aberração biológica em uma amostra controlável, onde os afetados não lutam contra a experiência, mas viram parte dela. Afinal, o melhor experimento é aquele onde a cobaia coopera. Porque em Kalatch, dormir deixou de ser descanso. Passou a ser dado. E num mundo onde informação vale mais que ouro, você pode apostar que até seus sonhos têm valor de mercado. A essa altura, Kalatch já era mais famoso por apagar gente do que qualquer banda indie do Spotify. E como todo experimento em estágio avançado, o que era local vira global rapidinho. A vila virou um ponto vermelho em mapas de laboratórios internacionais. Tipo aqueles que não aparecem no Google Maps, mas você sabe que existem. E foi aí que as siglas começaram a pipocar. OMS, NASA, RAS, DARPA. E não é piada. Elas estavam lá. DARPA, por exemplo, aquela agência americana especializada em transformar ficção científica em arma de verdade, teria enviado, discretamente, claro, 2 pesquisadores para acompanhar o caso. Não para tratar ninguém, relaxa,
O objetivo era estudar mecanismos de indução de sono em ambientes controlados sob interferência atmosférica. Você entendeu? Indução de sono em ambientes controlados. Agora pensa comigo. Por que uma agência militar de defesa avançada do CIAREU se interessaria por uma vila onde todo mundo dorme sem motivo? Isso aí não é curiosidade científica. É protótipo de arma biológica de modulação cerebral. E antes que você ache que estou exagerando, em 2017, um estudo publicado em nome da Russian Academy of Sciences listava Kalatchi como zona ideal para a aplicação de testes ambientais em neurociência comportamental, sob risco mínimo de alarde internacional. Traduzindo, é um laboratório humano barato, longe da imprensa, com gente pobre que não tem para onde fugir e, o melhor, não sabe o que está acontecendo. Só que o buraco ficou mais fundo. Em 2019, um grupo de jornalistas investigativos, os 3 ainda vivos, diga-se de passagem, descobriu um contrato entre uma universidade na Suíça e um instituto de pesquisa em Almaty, que previa o monitoramento contínuo das ondas de frequência alfa em zonas de sono atípico espontâneo. O código do projeto? Mirage. De novo, Mirage. Porque, claro, quando você está fazendo manipulação neurológica, é sempre bom dar um nome poético. E como isso se conecta com Kalatchi? Porque o endereço registrado para o projeto Mirage apontava direto para um satélite russo estacionado sobre a região há 8 anos. O mesmo tempo que as epidemias de sono começaram. Coincidência? Claro, se você ainda acredita em coelhinho da Páscoa e segurança de dados. Agora junta tudo. Uma vila remota, sono incontrolável, sonhos compartilhados, aparelhos de medição cerebral, financiamento internacional, um satélite vigiando o céu e uma população que, no fundo, já parou de se perguntar o que está acontecendo. Porque quando você dorme por dias, não sobra tempo para protestar. E ninguém protesta de pijama. Teve até um relatório interno vazado que sugeria que as substâncias responsáveis pelo apagão poderiam estar sendo geradas pela própria Terra, como se o solo tivesse sido sembrado com algo. Talvez uma toxina, talvez radiação, talvez algum tipo de micro-organismo criado em laboratório. E o que se faz quando você encontra um lugar assim? Você cerca, mede, colhe dados e torce para ninguém notar. E deu certo. Porque, ao invés de evacuar Kalatchi, como seria esperado num cenário de saúde pública, eles fizeram o oposto. Incentivaram parte da população a ficar. Ofereceram pequenos pagamentos, assistência médica básica e até celulares. Com um app. Um app que media padrões de sono. Não tô brincando. As pessoas recebiam um telefone e instruções para deixar do lado da cama enquanto dormiam. Para sua segurança, claro. E foi assim que Kalatchi virou o laboratório dos sonhos. Literalmente. Pessoas reais, sono real, medição em tempo real. Só que com uma diferença básica. Quem faz o experimento não dorme nunca. Eles estão acordados, observando. E o mais triste, a maioria das pessoas que vive lá hoje já desistiu de fugir. Porque quando você é cobaia tempo demais, começa a achar que é voluntário. A essa altura, se você ainda não dormiu assistindo, parabéns. Você oficialmente tem mais resistência
que metade dos habitantes de Kalachi. Mas respira fundo, porque o último fio dessa história puxa um novelo que fede mais que o porão da Deep Web com infiltração. Sim, uma empresa tentou comprar Kalachi. Não é piada, nem sátira, nem distopia Netflix. É literalmente o que aconteceu. O nome da empresa não foi divulgado oficialmente. Claro, né? Porque escândalo internacional com seres humanos virando cobaia involuntária de neurotecnologia ainda pega mal no LinkedIn. Mas entre 2020 e 2022, houve uma sequência de movimentações jurídicas no Cazaquistão envolvendo uma tal de entidade privada internacional com interesse em neuroecologia experimental, traduzindo do burocratês, uma Big Tech tentando registrar propriedade intelectual em cima de um fenômeno que nem entende. Segundo documentos levantados por um consórcio de jornalistas europeus, os mesmos que ajudaram a vazar os arquivos do Nutmaturit, Projeto Mirage. O interesse era mais específico do que parece. A empresa queria acesso irrestrito às zonas de sono endêmico, coleta de dados biometricamente associados a padrões REM espontâneos e, a parte mais bizarra, direito de uso exclusivo de qualquer biofrequência identificada como indutora de inconsciência coletiva não traumática. Sério, isso tá num PDF, com carimbo e tudo. E, se você ainda não ligou os pontos, isso basicamente quer dizer que uma empresa tentou patentear um tipo de frequência do sono em massa. Algo que, em teoria, poderia ser usado para acesso remoto à calma populacional, como um dos documentos descrevia. Você entendeu? Um botão invisível para fazer qualquer grupo de pessoas apagar. E aí a gente para e pensa: para que alguém ia querer isso? Não é para curar insônia, é para outra coisa. Coisa de gente que olha para um protesto e enxerga ruído, que vê multidão e sente vontade de apertar mute, que acha que democracia é legal, mas seria melhor ainda se viesse com um controle remoto. E o mais irônico é que Kalachi foi só o piloto, porque essa mesma empresa teria tentado comprar áreas parecidas em pelo menos 3 outros países: Índia, Uganda e Chile. Locais com populações isoladas, baixa cobertura da imprensa e altos índices de fenômenos climáticos estranhos. O padrão é sempre o mesmo. Chega alguém dizendo que vai instalar infraestrutura, coleta dados ambientais, distribui uns sensores e depois some. Mas em Kalachi, eles encontraram ouro. Um lugar onde o sono já acontecia. Um laboratório que não precisava ser criado, só explorado. Um experimento que ninguém precisava esconder, porque todo mundo já tinha parado de fazer perguntas. E mesmo assim, a negociação não rolou. Por quê? Porque alguém de dentro vazou tudo. Em 2023, um funcionário da Universidade de Almaty, o mesmo lugar envolvido no projeto Mirage, enviou anonimamente uma pasta para uma ONG internacional. Dentro estavam contratos, e-mails e até mensagens em aplicativo, com timestamps mostrando conversas entre representantes da empresa e funcionários públicos cazaques. A última mensagem era só uma frase: se não conseguirmos Kalachi, a próxima fase será digital. E aí você percebe que talvez Kalachi nem seja o ponto central. Talvez o interesse não fosse o vilarejo, mas sim o efeito. A ideia de que existe um jeito de fazer gente comum apagar como lâmpada, sem resistência,
sem trauma, sem fogo, só silêncio. Um modo de transformar massa crítica em massa inerte. E é aí que tudo começa a fazer sentido demais para ser ignorado. Porque essa história não é sobre uma cidade no Cazaquistão onde todo mundo dorme. É sobre o que acontece quando os dados dos seus sonhos valem mais que a sua consciência. É sobre quando o seu silêncio vira produto. E agora, sabendo disso, vai dormir tranquilo? Boa sorte! Se você chegou até aqui e ainda não teve um apagão espontâneo, parabéns! Sua pineal ainda resiste. Agora, se quiser continuar cutucando os cantos escuros da realidade com um graveto digital, tem mais coisa nesse canal. Mas olha, depois não diz que eu não avisei. Alguns labirintos são fáceis de entrar. Difícil é sair achando que tá tudo bem.